Então, mas com relação a esse assunto, é interessante a gente pensar, né? Porque são muitas conjecturas que tem. Várias camadas. Várias hipóteses aí do que pode vir a acontecer, né? E assim, a gente não pode descartar essa hipótese também deles criarem uma suposta invasão alienígena para implantar um governo mundial, alguma coisa. Aí vai naquele negócio do anticristo, aquela coisa da Bíblia. Aí é o final dos tempos. É o final dos tempos, né? Então aí estaria, de certa forma, sendo implementado e cumprindo aquilo que está biblicamente definido. E a Bíblia fala que no final dos tempos, Jesus fala em Mateus 24 que haverá abalos nos céus, né? Nos corpos celestes. Talvez tenha alguma coisa relacionada com isso. Lucas também... 21:7, ele fala... Olha o Edson. O cara tá afiado. Afiado na Bíblia, olha só. Não, eu estudei, fiz curso de teologia. É mesmo? Há muito tempo atrás, e depois fiz um outro pela Betel. E fiz pós-graduação em ensino religioso também. Por isso porque uma dúvida que eu tinha muito grande quando eu entrei na ufologia com 14 anos de idade... era porque a gente ouvia falar, aqueles pioneiros da ufologia, que na Bíblia tinha contatos alienígenas ali. Tem muita interpretação, tem, por exemplo, um livro de um pioneiro falecido. Você ia citar qual trecho que você ia citar da Bíblia? Tem vários. Você falou de Lucas, né? Lucas 21:7, que tem sinais no céu. Sinais no céu. Às vezes encaixa, que pode ser luminosos, alguma coisa assim. O sol se escurece também. Carruagem, estrelas caindo, né? Carruagem, aquela carruagem que levou Elias, dizem que Elias foi abduzido. Então, mas Elias foi um torvelinho, né? Um redemoinho. Um redemoinho, não uma carruagem. Entendi. Mas não pode ser um raio trator? A carruagem foi Enoque. Que aí já não faz parte da Bíblia. Porque o livro de Enoque é apócrifo. Mas ali quando Eliseu vê Elias sendo levado, ele não fala carros e cavalos de Israel? Não tem esse detalhe? Mas era simbólico aquilo, né? Porque na verdade é o torvelinho, né? Que tá na palavra mesmo. Porque a gente já estava falando do hebraico antes de começar. Ali no hebraico tem a palavra carruagem, que é merkavá, que eles usam para dizer que merkavá é a palavra hebraica para OVNI. Sério? A galera que interpreta desse jeito. Então, mas só voltando lá no ponto que eu estava querendo. Um dos pioneiros foi o Fernando Cleto Nunes Pereira, um carioca, que escreveu um livro chamado A Bíblia e os Discos Voadores. Legal. Então eu tenho esse livro e tal. Só que tem um monte de heresia dentro do livro, porque era uma má interpretação do ufólogo que não conhecia teologia, nada disso. Esse cara era um ufólogo que falou de Bíblia, mas não manjava de Bíblia. Não manjava de Bíblia. Ele pegou textos fora do contexto bíblico. Tá bom. E aí acabou virando um pretexto ufológico. Beleza. Né? Então, isso aí, no começo, quando você está aprendendo sobre ufologia e tal, você acaba caindo nessas armadilhas. Entendi. Quando eu fiz a teologia, eu queria aprofundar justamente para tirar a prova dos 9. E aí a gente começou a ver, por exemplo, tem aquela questão lá do Ezequiel. Sim, das rodas. Das rodas e tal. Só que você vai ver a vida do profeta Ezequiel, você vê que ele era um cara que tinha uns distúrbios ali, né? Ele era esquizofrênico e a maioria das visões, veja, não é fato, ele não viu alguma coisa fisicamente, foi visão espiritual. Visão espiritual. É diferente, com olho físico, né? Não foi olho físico. Entendi, o olho da carne que o cara fala. Isso, então foi uma visão. Agora, aquilo pode ser algo espiritual lá, pode ser. Agora, tinha algum formato aparentemente tecnológico? Tinha. Por quê? Porque o Joseph F. Brumrich, que era um projetista da NASA, ele pegou o livro de Ezequiel, no capítulo 18 lá, a partir do versículo 1, leu a historinha e ele projetou uma nave em forma de pera invertida, com hastes, né? E desenhou algo e patenteou na NASA. Tanto é que tem livros a respeito disso tudo. E, curiosamente, em 1973, em Cocoyoc, no México, foi fotografado um OVNI, entre aspas, naquele estilo. Ou, por exemplo, em Portugal, em 1990...
tem um caso famoso lá, que foi também fotografado e foi visto objetos nessa configuração pera invertida com umas asas embaixo. Tipo umas anteninhas, né? Ou uma base? O trem, né? O trem de aterrissagem. Entendi. Então, não estou falando aqui que a visão de Ezequiel é algo extraterrestre. A gente não tem evidência disso. Primeiro porque foi uma visão espiritual lá que ele teve. Mas é interessante que o Joseph Blumrich achou tecnologia naquele negócio e projetou uma nave, e hoje a gente tem algumas coisas voando parecida com aquilo. Entendi. Isso na questão do Ezequiel, então, quando você faz a teologia, você vai aprendendo um pouquinho mais. Sim. E quando a gente fala aqui de começar do começo, é interessante pegar o livro de Gênesis, por exemplo, porque ele faz parte do Antigo Testamento, né? Se a gente pegar lá a Torá, judaica e tudo mais, Pentateuco e tal, os 5 livros lá do Antigo Testamento, de Moisés, você vai encontrar ali estudos rabínicos, né, judaicos, que falam que Deus criou 1.500 mundos. Entendi. Então, quando se fala de 1.500 mundos, a tradição fala muito disso também, significa que é mundo com gente, com vida. E a Terra seria um desses planetas. Então, faltaria a gente ainda encontrar 1.499 mundos com vida. Isso só ali em Gênesis. Aí você vai indo. Tem, por exemplo, o livro do profeta Jonas, que fala, todo mundo conhece a história lá, que Jonas tinha que levar uma palavra ruim lá para o povo de Nínive. Sim. E aí, de repente, ele não quis, né? Aí pegou um barco lá, e depois o mar começou a virar. Aí descobriram que ele estava sendo rebelde ali, na obediência a Deus. E aí ele foi engolido, dizem que era um peixe, ou um grande peixe, ou uma baleia, certo? Mas se você pegar a palavra em hebraico, não é baleia, não é grande peixe, não é nada disso. É o quê? É máquina tecnológica de Deus. Entendi. Então, essa eu vou ter que conferir no dicionário. então, era máquina tecnológica de Deus. Isso aí quem falou para mim foi até o próprio mestre de teologia, o pastor Mário Lima, né, que ele estuda bastante hebraico, e ele falou, só que não dá para pregar, falar lá no púlpito da igreja, vai confundir o pessoal. Que né, Jonas foi engolido por uma máquina tecnológica de Deus. O que era isso, eu não sei, mas era alguma coisa que conservou ele durante alguns dias dentro da barriga, ou dentro daquela estrutura ali que a gente não sabe o que era, e depois ele foi cumprir o propósito dele lá em Nínive.